Paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. Ele acabou de falar, né, o pastor, que me pegou em cima do laço, e eu falei para ele, né, da próxima vez, avisa um pouquinho antes, mas, glória a Deus, é motivo de muita alegria estar aqui, eu estou aqui com muita alegria, temor e também empolgação, amém? Porque falaremos da palavra do Senhor e não há coisa melhor, né, do que falar do nosso Deus, do nosso Pai. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 20. Quantos acharam, diga amém. Versículo 1. Versículo 1 diz o seguinte: No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Vamos pular agora para o versículo 11. Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Agora vamos pular para o versículo 24. Diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas creia. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Até aqui, igreja. Pode sentar, se acomode no seu banco, fica à vontade. Tem jovem aqui hoje? Tem algum jovem aqui? Vitinho. Sempre ele. Abaixo de 100 anos. Então vocês vão me ajudar a pregar, tá? Amém? Inclusive, o jovem senhor. Aleluia. Quando eu perguntei para Deus, quando o pastor falou comigo, algo já queimava no meu coração. E Deus falou comigo que eu deveria falar sobre Jesus. A Vanessa não está aqui não, né? E eu, inclusive, cheguei até a ver um coração como se fosse a Bíblia a capa da Bíblia da Vanessa, um coração de Jesus, e ardeu no meu coração de falar sobre ele, porque nem sempre aquilo que a gente quer falar é aquilo que Deus tem para a igreja, né? Nem sempre aquilo que a gente tem no nosso entendimento, que a gente acha que vai ser a melhor palavra, é aquilo que a igreja precisa no momento. Então, Deus falou comigo: fale sobre Jesus. E eu comecei a falar com Deus, eu comecei a buscar em Deus algo que falasse com a igreja nessa noite. E Ele me levou até essa passagem, e grandes coisas o Senhor falará aqui nessa noite, amém? Tem alguém com expectativa de verdade? Pô, cutuca o teu irmão do teu lado, fala para ele: acorda, porque Deus vai falar contigo, amém? Aleluia, glória a Deus. E eu amo, uma rápida introdução, já vou entrar na palavra que não vamos demorar, não vou fazer rodeio,
mas eu adoro, eu amo falar de Jesus. Porque, na verdade, porque Ele é a perfeição. Nós, na verdade, nós não nos tornamos mais perfeitos pela nossa força, não. Nós nos aperfeiçoamos nele. Ele tem um molde, Ele é um molde. E nós chegamos nesse molde e nós nos aperfeiçoamos através dele. Porque a história, na verdade, é toda sobre Ele. A história, a Bíblia, na verdade, ela trata sobre Jesus. E não trata sobre o Rodrigo, não trata sobre pastor Ademilson, não trata sobre Lucas, não trata sobre Priscila, sobre nenhuma dessas pessoas, sobre nós. Porque se tratasse sobre nós, muito provavelmente teremos que rasgar alguma folha da Bíblia, né? Porque somos imperfeitos, falhos. Mas Ele é a perfeição. E é Ele que nós adoramos. E é aqui que é a glória dEle, entendeu? É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. E eu amo essa passagem. Eu amo esse capítulo 20 de João. Outros evangelhos vão tratar a respeito disso, os outros evangelhos vão falar, mas só que João ele trata de uma forma especial, trata de uma forma bem específica para falar de uma mulher. Aqui o protagonista é sempre Jesus, porém João pega uma protagonista, Maria Madalena, e coloca na parte da história e começa a tratar sobre as reações de Maria Madalena nesse capítulo, no capítulo 20. E aqui nesse capítulo, se você for ler ele do início ao fim, ele vai tratar praticamente de todas as emoções que nós passamos nas nossas vidas. Esse capítulo ele trata sobre tristeza, porque acabamos de ler que Maria chorou, Maria Madalena chora, trata sobre alegria, trata sobre esperança e trata também sobre dúvida, que é o que muitas das vezes nos pega, né? Como crentes, muitas das vezes nós falamos que cremos, nós declaramos que acreditamos, mas muitas das vezes nós estamos com o nosso interior repleto de dúvidas. Nós duvidamos, nós desacreditamos. Isso é um culto de oração, onde nós devemos falar com o Senhor, tratar direto com Ele, mas sem incredulidade. Porque Ele responde às nossas orações. Amém? Ele é um Deus que tudo faz. Aleluia. E os irmãos conhecem muito bem essa passagem e conhecem sobre a vida de Jesus, né? Se não leram na Bíblia, assistiram no seriado, ouviram num filme qualquer, e viram sobre isso, e viram sobre a ressurreição de Jesus. Então não vamos nos apegar ao contexto disso, mas vamos direto logo na palavra. E a gente sabe que Jesus morre, Jesus ressuscita. Amém, igreja? Tem pessoas aí fora falando que não teve nada disso, né? Mas nós acreditamos que ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. E Maria Madalena chega, outras pessoas chegam, os outros evangelhos vão tratar sobre isso, mas estamos lendo aqui João, e Maria Madalena chega e vê aquela situação, e chega lá no sepulcro, o sepulcro está vazio, e os discípulos vão ver o sepulcro também vazio, e o corpo de Jesus não está. Está apenas os panos, né? Está apenas um enroladinho, bem dobradinho, bonitinho lá. Mas o corpo de Jesus não estava. Isso era uma situação completamente adversa. Hoje nós falamos, ele ressuscitou, ele venceu a morte, mas era muito difícil para eles acreditarem nisso. Era muito complicado eles terem a consciência e a mente deles alcançarem aquilo que Jesus faz. Muitas das vezes nós somos assim, a nossa mente consegue alcançar o poder de Jesus. Mas Deus quer levar cativo nessa noite a nossa mente para Ele, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E Maria Madalena se depara com aquela situação, a pedra, né, para o lado de fora, em uma situação completamente adversa. Por quê? Que aquela circunstância que para ela era contrária, que para ela era adversa, desestabiliza ela. Eu comecei a me perguntar, eu falei, por quê? E ela começou a chorar, e o choro dela ali, no momento, não era de alegria porque Jesus tinha ressuscitado, era de tristeza porque o corpo dele tinha sumido. Mas só que, se a gente for ver a circunstância, ela muitas das vezes, quando é ao contrário, ela nos desestabiliza.
Mas eu quero te dizer nessa noite que a circunstância é momentânea, é passageira, vai passar. Aquilo que você está vivendo, se por muitas das vezes você olha e não vê solução, eu quero dizer para você nessa noite, vai passar. Vai acabar. Tudo tem um fim. Não é um ponto final, é apenas uma vírgula na tua história. Aleluia, glória a Deus. E quando nós nos deparamos com alguma situação assim adversa, com alguma circunstância adversa, a tendência é que nós sempre pensamos o pior, né? Na verdade. Por que quando ela chegou lá, não pensou, Jesus ressuscitou, pronto. E se alegrou, saiu cantando, saiu rolando, saiu espalhando a notícia. Por quê? Não pensou isso? Porque a nossa mente ela sempre é levada para o que é pior. Sempre assim. Quem aqui tem carro? Lucas aqui, vou usar o exemplo do Lucas, que Deus abençoou há pouco tempo. Glória a Deus. Já não vai mais para o McDonald's a pé, né? Aleluia. Também tem um lado ruim, né, varão? Que também não exercita o corpo. Não vou perder a piada. Olha o Michel. E por que você... Vamos supor que o Lucas estacionou o carro dele lá fora do Shopping Jardim Guadalupe, ali atrás, na Melhoral. Chegou lá, o carro não está. Primeira coisa que você vai pensar é o quê? Roubaram o meu carro. Levaram, já era. Não vai pensar, talvez, foi rebocado, que é ruim. Porém, é menos pior do que roubado, né? E você que tem filho, você às vezes se distrai, o filho sai, e o filho some do seu lado, e você vai pensar o quê? Levaram o meu filho. Não pensa logo, ele está apenas se escondendo. Nós não somos assim, nós sempre somos levados a pensar naquilo que é pior. Então, Maria Madalena não foi diferente. Maria Madalena, ela olhou para aquela situação e falou, roubaram o corpo de Jesus. Pronto, ponto final. E eu quero dizer para você, e eu quero massificar bastante isso, a respeito da circunstância, porque tem muitas pessoas vivendo circunstâncias contrárias aqui nessa noite. Mas eu tenho que te dar uma notícia nessa noite. A circunstância que você está vivendo não diz quem você é e nem aonde você vai chegar. Você olha, eu vou falar de novo, de uma outra forma, você olha para a tua circunstância, talvez não vê solução nenhuma, mas ela não diz quem você é. Talvez você esteja passando por um momento de aflição muito grande, mas só que ela não diz quem você é, que você é uma grande mulher de Deus, que você é um grande homem de Deus, e que Deus te usa, mesmo independente da tua circunstância. Porque Deus, quando prepara o teu futuro, Ele não olha para o teu presente. Eu acho que você não pegou isso. Deus, quando Ele prepara para o teu futuro, Ele não olha para o teu agora. Ele não está olhando para o teu agora, não fala, minha serva não tem nada, meu servo não tem nada. Não, Deus não olha para isso. Deus já olha você lá na frente prosperando. Deus já olha você lá na frente alcançando. Deus já olha você lá na frente sendo usado por Ele. Deus já vê isso, Deus já viu tudo. Deus já vê o seu ministério frutífero, dando frutos. Por mais que hoje o seu ministério esteja parado, mas Deus não tem isso para nossas vidas. Oh, Deus já preparou o teu amanhã. O teu amanhã pertence a Ele. Isaías vem dizendo que desde o início Ele já sabe o fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o que vai me chamar também a atenção aqui nessa passagem é que, vamos entrar na história, e ela estava do lado de fora do sepulcro, e a solução estava a poucos, não digo nem metros, né? Estava a poucos, a 1 metro ou centímetros dela. A solução ela estava ali. Tanto é que, quando ela levantou a sua cabeça, que ela olhou para dentro do sepulcro, tinham ali os anjos, né? Do Senhor. Os anjos estavam ali e falaram com ela. Por que, mulher? Você está chorando.
por que, Maria Madalena, você está chorando? Porque aquele que você veio aqui ressuscitou. A solução ela estava ali, a solução ela estava diante dela, mas ela acabou não vendo. E eu fiz essa pergunta e sabe o que eu tive como resposta? O seguinte, que o barulho do problema soa muito mais alto do que o sussurro da solução. Dá um glória aí, irmão. Aleluia. O barulho do problema ele vai vir muito mais alto do que o sussurro da solução. Sabe por quê? Porque Deus ele não fala no meio de confusão, irmão. Deus ele não vai falar contigo no meio da confusão. Se você está todo atribulado, toda a sua mente está toda conturbada, Deus ele quer esperar você dar ouvidos para Ele. Então hoje é um culto de oração, hoje você está orando, mas Ele quer te responder também, porque é um diálogo. É um diálogo, você quando está com alguém, você não dialoga, não é ruim falar com alguém que você fala e a pessoa não te responde, a conversa acaba em uma frase, né? Fala, e aí, tudo bem? Tudo. Acabou a conversa, né? Mas só que com Deus é diferente. Deus é um Deus de diálogo. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quando você fala, Ele responde. Esse é o nosso Deus, porque Ele não está morto, irmão. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. E Maria Madalena passava por uma tristeza, né? Naquele momento. E junto com muitas pessoas, passava por uma tristeza, onde estavam chorando a morte de Jesus. Se, além dele morrer, agora o seu corpo some, se não poderia ter ficado ruim, ficou pior ainda, que agora o corpo dele sumiu. E muitas das vezes nós passamos por tristezas, irmão. Passamos, não passamos? Só eu não, né? Não é possível. Passamos por tristezas, por momentos de aflição. Isso é normal da nossa vida. Isso nós iremos passar. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É normal. Então, identificamos que é normal passar por tristezas, passar por angústias, passar por aflições. Sim, é normal. E é normal também, mediante a isso, chorar. Ou não é? A gente chora, né? Quando a gente, muitas das vezes, o choro vem resultado de uma tristeza, vem resultado de uma alegria? Vem também, mas muitas das vezes ele vem devido a uma tristeza. E só que o problema aqui não está em chorar. O problema nunca foi chorar. O problema é o porquê você está chorando e com quem você está chorando, irmão. Isso é um grande problema nas nossas vidas. Por que nós estamos chorando? Por que nós estamos chorando? Será que estamos chorando por uma coisa que Deus não tem parte disso na nossa vida? Será que estamos chorando por uma pessoa que Deus... Isso aqui é para os jovens e adolescentes, né? Porque depois que casou já era, né? Os líderes. Porque muitas das vezes nós choramos por alguém que não é aquilo que Deus tem para a gente, que vai nos levar para o buraco, que vai nos afundar. Estou vendo que tem jovem e tem adolescente ali também. Será? É isso? E o adolescente fala que ama, não sabe nem o que é amor, né? Sabe nem o que é isso? É momentâneo. Será que nós estamos chorando com a pessoa errada? Que a pessoa que nós estamos chorando, muitas das vezes, ela não vai nos ajudar, ela vai falar da gente, vai falar mal da gente, vai propagar aquilo que nós falamos, que nós choramos nos ouvidos. Precisamos estar atentos a isso. Jesus, o próprio Jesus, em João, capítulo 11, versículo 35, chorou quando Lázaro morreu. O próprio Jesus não condena o choro. O próprio Jesus chorou. Mas só que o grande lance é o porquê nós estamos chorando. Jesus chorou a morte de um amigo que ele depois iria ressuscitar, irmão. Jesus chorou, na verdade, a tristeza das pessoas. E muitas das vezes nós estamos chorando por coisas tão fúteis, quando, na verdade, o meu irmão que está do meu lado passa por aflição, passa por tristeza, e muitas das vezes eu não estou nem aí, quanto menos chorar. É triste falar isso, mas é uma grande realidade que nós vivemos.
E nós muitas das vezes não choramos pelo motivo certo. E cientificamente, o choro faz bem à saúde. O choro, se você for ver, faz bem à saúde. Se você for olhar e você for analisar cientificamente, faz bem, que você tira, né, aquilo que você está sentindo, aquilo te alivia, você coloca para fora. E muitas das vezes Deus me fez lembrar quantas pessoas que não choram mais na presença dele. Quantas pessoas estão com o coração duro, estão com o coração tão pesado, que não conseguem chorar mais diante da presença dele. Se você está aqui nessa noite, Deus está dizendo para você, chora diante da presença dele, querido. Chora diante da presença dele, que ele pode resolver todos os problemas, que é ele que pode dar a solução para a sua vida, e ele pode mudar a história da tua casa, da tua família, da tua parentela, seja de quem for. Chore diante dele. Usa o teu lugar secreto para isso. Usa o teu lugar secreto para falar com ele, para chorar diante dele, porque ele pode fazer todas as coisas. Pessoas na Bíblia choraram porque passaram por aflições. Neemias chorou quando viu o povo, de Israel, quando viu como Israel estava, o estado do povo, o estado de que eles estavam desanimados, Israel passando por um momento complicado. Neemias chorou. Jeremias é chamado de profeta chorão porque chorava pelo povo. Ou seja, o problema não está em chorar, mas o problema está, eu choro diante da presença de Deus? Esse que é o lance. Nós precisamos chorar diante dele. Porque Mateus 5, versículo 4, nas bem-aventuranças diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Quando Jesus ele começa a fazer esse discurso no Sermão do Monte, os fariseus não estavam entendendo nada. E Jesus, ele no versículo 4, fala sobre chorar. Não é possível. Que bem-aventurado, que feliz é os que choram. Não é possível isso. As pessoas deviam ter olhado para Jesus com aquela cara. Esse cara está meio doido, não é possível. Mas ele não estava, ele estava falando uma verdade, que é para nossas vidas, porque seremos consolados. E o Pai, ele ama tanto te consolar, que Jesus morreu para que o Espírito Consolador pudesse descer e pudesse consolar as nossas circunstâncias contrárias quando nós passamos, pudesse consolar a nossa tristeza. Então, é isso que Deus faz. Chore diante dele, querido. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Você está vivo ainda, né? Amém. Glória a Deus. Sabe, outra coisa interessante também, que além de chorar, o importante também é não ficar chorando eternamente, mas sim reagir na circunstância que eu estou passando. Eu preciso reagir, eu preciso me levantar, eu preciso me colocar de pé. Sabe por quê? Porque isso me vem à memória Davi, quando ele passou por uma situação de extrema angústia, quando ele estava em Ziclague e foram levadas as mulheres, foram levados todos os despojos. E os homens de Davi vêm, eles tinham ido para a guerra, não lutaram, voltaram. E quando eles voltaram, Davi, eles vê tudo, a terra toda arrasada, vê que não tem mais ninguém ali, as mulheres deles se foram, os filhos deles foram embora, os despojos não tinha mais nada, porque haviam levado tudo, os amalequitas. E Davi, a primeira situação que Davi faz o quê? Chorar, é claro, chorou. Mas só que Davi chorou, mas Davi se recompõe e vai diante de Deus. Deus, é o seguinte, os meus inimigos levaram tudo que eu tinha, levaram tudo. Os homens estão querendo até me matar aí fora. Posso perseguir? Vou alcançar eles? Vou recuperar? Deus virou para ele e falou: Davi, vai. Davi, reage. Davi, vai lá, que a vitória está nas suas mãos. O problema às vezes é que nós ficamos chorando, mas nós não estamos reagindo. Deus quer que você reaja. Sacode o irmão que está do teu lado e fala: reage, irmão. Vamos embora.
Deus é contigo. Vai ficar chorando coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e nada muda. Talvez quem tenha que mudar somos nós, irmão. Deus falou, eu já liberei para ele vitória, eu só quero que ele se levante. Ele saia dessa tristeza profunda, ele saia desse momento complicado e se levanta. Bora, irmão. É hora de reagir. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E, voltando para o texto, Maria Madalena, ela tem aquela aflição naquele momento. Jesus passa por dores naquele momento. E nós, muitas das vezes, nós temos uma dificuldade absurda em entender as dores, em entender as aflições, em entender que nessa vida teremos, sim, que passar por momentos difíceis. Teremos. Não tem como nos isentar disso. Não é porque uma vez nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, que não temos mais passar por nada. Não, isso é engano. Quem dera, né? Na verdade. Podia ter um teletransporte, né? De toda a tristeza que vem, a gente passasse batido, mas não é assim. Não é assim porque nós, muitas das vezes, a circunstância, a tristeza, é para a glória de Deus. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e ver e não entender nada, né? Ver que o momento difícil que você está passando, mas que você continua de pé e está aqui numa terça-feira, 7:30 da noite, para glorificar o nome do Senhor. Porque as dores vêm, mas pelo mesmo caminho que ela vem, ela vai embora, irmão. Ela não vem para se alojar, ela não vem para ficar, ela vem para ir embora. Ela vem para meter o pé e sair da sua vida. Aleluia, glória a Deus, porque às vezes nós olhamos para dentro de nós e nós vemos que, nós achamos que as nossas dores, né, pastor, é muito maior do que a dor do meu irmão, do que o outro passa, as nossas dores e as nossas aflições são sempre maiores, mas só que nesse momento tem pessoas em leito do hospital, tem pessoas que perderam entes queridos, tem pessoas que não têm. Se você talvez não tem R$1 na sua conta, tem pessoas que têm 2.000 negativo. Tem sempre pessoas piores do que nós. E nós, muitas das vezes, devemos olhar, muitas das vezes é a forma que nós olhamos o problema. Qual é a forma que nós enxergamos o problema? Porque o que eu aprendo da Bíblia é que Paulo fala que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo não se apegava aos problemas. Paulo passava pelos problemas para glorificar o nome do Senhor. E que cristãos somos nós? Quem somos nós? Será que eu vivo somente para satisfazer o meu ego? Será que eu vivo somente para satisfazer os meus benefícios e as coisas que eu tenho para a minha vida, que eu quero para a minha vida? E Jesus fica onde na história? Jesus, ele se aloja aonde na minha vida? Se ele falou que viveríamos para a glória dele, irmãos. Aleluia. E voltando para o texto, Maria viu os anjos, e os anjos estavam ali, eu acredito que, imaginando aqui, os anjos, eles estavam naquele momento ali assobiando, ali, talvez, ei, estou aqui, não chora não que eu estou aqui. Aí ela olha, vê os anjos, não adiantou também, né? Não adiantou muita coisa, ver os anjos. Imaginem, não adiantou também muita coisa. Aí ela, se não bastasse isso, agora ela vê Jesus, né? Jesus, ele aparece na história. E Jesus, ele vem, Jesus cutuca ela assim, e aí, Maria, tudo bem? Ela fala, quero saber de tu não, quero saber, cadê o corpo de Jesus? Você levou o corpo de Jesus, confundiu Jesus com o jardineiro, irmão. Olha só, confundiu Jesus com o jardineiro, falou, eu quero saber do corpo de Jesus. Se você pegou o corpo de Jesus, devolve agora. Jesus falou, simplesmente uma palavra, falou o seguinte, antes ele tinha falado mulher, e agora ele fala, Maria, e ela ouve, o Senhor, meu Senhor,
Jesus é você. Oh, Jesus é você. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos chama pelo nosso nome, irmão. Ele não confunde, não. Ele te chama pelo teu nome. E nessa noite Ele te chama pelo teu nome. Ei, é você aí. Eu estou te vendo. Eu estou vendo a tua dor. Eu estou vendo a tua aflição. Mas eu estou aqui. Eu ressuscitei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Maria, imediatamente, quando vê Jesus, reage, né? Falou, e é ele. Pronto. Tá feito. Esquece do corpo. Agora esquece o corpo, já não importa mais. E ela sabe nisso que Jesus ressuscitou. E ela vai de encontro aos discípulos e chega para os discípulos e fala, olha só, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Jesus ressuscitou. E ele está, e ele falou comigo isso e aquilo outro. E os discípulos, naquele momento, estavam na casa, estavam com medo de perseguição dos judeus, porque o medo vem mesmo nas nossas vidas. E Jesus, ele, depois de aparecer para Maria, ele aparece, ele vem para os seus discípulos e fala com os seus discípulos, eu estou aqui. Eu acredito que naquele ambiente, naquele momento de medo, se tornou um ambiente de festa, irmão. Eu acredito que eles devem ter aberto as janelas, devem ter aberto as portas, falar, ele ressuscitou, ele está aqui. Porque quando nós sentirmos, às vezes, a presença de Deus, nós sentirmos que Ele está conosco, pode vir o que for que a gente quer, logo partir para cima, vem, Satanás, pode vir que eu estou aqui. E naquele momento, aquela presença que invadiu aquele lugar, mas só que existia um problema aqui. Tinha uma pessoa que não estava, que era Tomé, que a gente acabou de ler aqui. Tomé não estava. O problema não era ele não estar. O problema era ele não acreditar naquilo que os outros falaram. E não só naquilo que os outros falaram, mas naquilo que tudo que foi profetizado antes. E Tomé não acreditou e não entendeu aquilo que os discípulos falaram para ele, porque ele não tinha visto. E agora é para você levantar suas mãos e pegar isso. A visão que Deus deu para você, talvez as pessoas não entendam, mas é para você não duvidar. Talvez as pessoas vão olhar para a visão que Deus deu para você e vão falar, isso é furada, isso não vai dar em nada, mas é para você acreditar, é para você crer que Ele está contigo e Ele colocou nas suas mãos para você cuidar, para você fazer e para você cumprir aquilo que Ele designou para você. Aleluia, glória a Deus. E ele não acredita e Tomé, o dídimo, como é chamado, o significado de gêmeo ou duplo, ele uma hora cria, outra hora duvidava, e ele duvidou, de verdade. Quem nunca duvidou? Se eu não estou aqui para bater em Tomé, coitado, senão na glória ele vai se ver comigo, né? Quem nunca duvidou? Mas Tomé duvidou, e a gente fala muito que Tomé duvidou, que você não tem que duvidar e tal. Mas Tomé seguia a Jesus. Mas Tomé era um discípulo de Jesus. Mas Tomé, ele estava quando Jesus passou por todas as dores. E Jesus não ia deixar ele. Jesus não ia deixar ele desacreditado. E Jesus, ele se apresenta a Tomé, como nós acabamos de ler, por amor. Por amor, Jesus se apresenta a Tomé. Tomé, olha para mim, toca aqui nas minhas mãos. Toca no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Tomé imediatamente creu. Tomé imediatamente se moveu e a fé dele aumentou e ele entendeu que era Jesus, porque Jesus se apresentou para ele. Eu não sei quais são as suas dúvidas nessa noite, mas Jesus, ele está se apresentando a você. Jesus, ele está se colocando diante de você e está falando para você, para de duvidar e creia, filho. Ele te chamou, ele te escolheu. Não importa o problema que você esteja passando, Ele é contigo.
não importa a circunstância, Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. E Jesus, Ele se aproxima de você porque Ele te ama. Mas Ele fala para você: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, vocês que estão aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Não duvide, irmão. Não duvide. Em nome de Jesus, tira toda a dúvida do seu interior. Tira toda a dúvida. Sabe por quê? Porque eu não tenho que me apoiar nas minhas dúvidas que me fazem parar. Eu preciso me apoiar naquele que venceu todas as dúvidas para me fazer andar. Então Jesus, Ele venceu tudo para te fazer caminhar com Ele, para te fazer andar. Se você nessa noite está parado, começa a andar, volta a andar com Ele, que Ele segura na tua mão. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, Isaías 53:10 diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. A cruz não foi para matar Jesus. Os cravos não foram para matar Jesus. A coroa de espinho não foram para matar Jesus, mas foram para que Ele pudesse ter vida e você pudesse se aproximar diante dEle e pudesse se entregar diante dEle, para que Ele pudesse fazer uma obra na sua vida e Ele pudesse mudar a sua história. Aleluia. E não duvide, irmão. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.